partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Álvaro Dias. E o nosso tema, a PEC que define um teto para os gastos públicos, a PEC 241, que acaba de ser aprovada à véspera daqui da nossa gravação, em segundo turno na Câmara dos Deputados. No dia de hoje, enquanto gravamos, nós estamos esperando que a leitura dessa matéria aqui no Senado Federal para que comece a tramitação. É matéria que divide as opiniões aqui na casa, né, senador? Eu acho que há exagero dos dois lados, né? Do lado do governo, gerando uma expectativa excessiva em relação aos resultados dessa proposta. E do lado do PT, especialmente, do PCdoB, é uma afirmação descabida de que trata-se de um congelamento de recursos e que nós teremos retração de valores para educação e saúde. Eu fiz as contas de 2013 até a metade deste ano e conferi, com base nos valores constantes do orçamento e no índice inflacionário, que se essa proposta estivesse vigorando nestes anos, nós teríamos para a educação 15 bilhões a mais do que o governo repassou e para a saúde 10 bilhões a mais. Ou seja, ao invés de reduzir os recursos, essa PEC pode, se for respeitada, rigorosamente respeitada, ela pode aumentar os recursos da educação e da saúde, como verifiquei nessa rápida contagem, estabelecendo essa comparação, tendo a inflação como parâmetro para a transferência dos recursos. Portanto, é uma falácia essa afirmação. A outra é que trata-se de um congelamento por 20 anos. Não é cláusula pétrea e, portanto, pode haver alteração. Assim que o governo constatar que a PEC não é o melhor dos mundos, não está apresentando os resultados que desejava, ele pode simplesmente propor a sua alteração. Senador, mas há, talvez por desinformação, uma grande resistência com relação à PEC, inclusive no estado do Paraná, ocupação de escolas. Tivemos essa semana mesmo a morte de um manifestante que estava instalado numa dessas escolas. O senhor acredita que a tramitação aqui realmente aconteça dentro do esperado? Como é que vai ser esse embate aqui na casa? Acredita que até dezembro a matéria está mesmo votada? Eu creio que sim. Não há mais por que pedir prazo para debate, porque esse assunto está debatido até demais. O governo, pelo menos, está oferecendo uma alternativa de contenção dos gastos públicos. Nós sempre cobramos o controle dos gastos públicos. O que está havendo é desonestidade na desinformação e, por isso, jovens, estudantes, invadem escolas, ocupam escolas, até com a tragédia da morte de um deles em Curitiba, convencidos de que nós teremos menos recursos para a educação. Veja, o governo tem repassado recursos de forma insuficiente desde 2004. Em 2004, 1%. 2005, 1%. Depois cresceu um pouco para 2% do orçamento e, finalmente, o governo conseguiu chegar a 4% do orçamento, tanto para a educação quanto para a saúde, enquanto a regra estabelecida é que deveríamos repassar para a saúde 13,7%. Estão repassando 4%. Então, esta afirmação falaciosa de que serão reduzidos os recursos da saúde e da educação é que causa essa insatisfação em setores que não tiveram acesso a essa proposta e não puderam fazer a análise competente. Senador, você acredita que a partir de uma limitação do teto dos gastos, o uso do dinheiro, os recursos, vai ser um uso mais criterioso? O senhor acredita que essa é a implantação de uma nova mentalidade de mexer com o recurso público? Isso é necessário, mas é insuficiente. Se o governo não encontrar solução para a dívida pública, veja, a dívida pública está consumindo quase que a metade da receita. Quase a metade do que se arrecada vai para pagamento de juros e serviços da dívida. Então nós temos aí uma dívida que já ultrapassa 4 trilhões, 70% do produto interno bruto. E nós estamos gastando nesse ano cerca de 45%, 46% da receita com juros e serviços da dívida. 1 trilhão 348 bilhões de reais.
Se nós compararmos com a Alemanha, por exemplo, a Alemanha gasta menos da metade proporcionalmente do que nós gastamos para a rolagem da nossa dívida. Então, esse é o calcanhar de Aquiles. A dívida pública é o grande problema do governo, e o governo não apresentou até agora nenhuma alternativa para a dívida pública. E a demonstração da forma temerária com que o governo aplica os recursos públicos é a transferência de 470 bilhões de reais de 2008 a 2013 do Tesouro Nacional ao BNDES. 470 bilhões de reais para contratos de empréstimos, não com algumas empresas nacionais, mas sobretudo com outros países, com juros subsidiados. Então essa é uma demonstração da precariedade com que o governo administra os recursos públicos, impulsionando essa dívida monumental. É um exagero da oposição, voltando à abertura da nossa entrevista, acreditar que saúde e educação serão prejudicados. Mas e quais são os exageros do governo com a expectativa de resultados da 241? É exatamente porque, como nós verificamos anteriormente, essa PEC não vai reduzir os gastos. O governo reduziria os gastos se reduzisse a máquina pública, se ele eliminasse metade desses ministérios, né? O governo cresceu, se agigantou, em razão do modelo de governança que adotou. O balcão de negócios, com o aparelhamento do Estado, o loteamento dos cargos, exigiu que a máquina pública crescesse com paralelismos desnecessários. Então esta é a usina dos grandes escândalos de corrupção e das dificuldades transferidas à população brasileira. Se não houver redução dessa máquina que se agigantou, certamente nós continuaremos gastando muito, mesmo que estabelecendo essas limitações. Agora, outra matéria também austera que vai passar pelo crivo aqui do Congresso Nacional é a reforma da Previdência, né? Que avaliação o senhor faz dessa proposta, da necessidade dela e da possibilidade dela tramitar bem no Congresso Nacional? É uma necessidade que se impõe, né? Sem essa reforma, nós não teremos também a solução desejada para o equilíbrio fiscal, para o equilíbrio das contas públicas, não é? É um sangradouro a Previdência Social nos termos em que está colocada. Sobretudo porque há aplicação incorreta dos recursos destinados à Previdência, a desvio de finalidade, recursos carimbados para a Previdência Social são transferidos para outras áreas, aumentando o déficit, e há corrupção também, inadimplência. Isso tudo aprofunda a crise da Previdência Social. Mas é preciso uma reforma que leve em conta também essa mudança de comportamento de gestão. Essa gestão é temerária, essa gestão é de incompetência. E de nada adianta mudar regras da Previdência se nós não colocarmos gestores competentes que contenham o processo de corrupção, que reduzam a inadimplência e que apliquem com coesão. E o próprio governo, aí, de modo geral, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, destinando os recursos que são constitucionalmente definidos para a Previdência Social, exclusivamente para a Previdência Social. E a expectativa de tramitação no Congresso? Como é que o senhor acha que a matéria vai caminhar? Nós teremos maiores dificuldades com a reforma da Previdência, porque certamente coloca em dúvida direitos adquiridos, né? E é fundamental que os direitos adquiridos não sejam subtraídos. O governo já afirmou que não fará isso, né? Que não haverá subtração de direitos adquiridos, mas é preciso que essa proposta realmente seja elaborada com competência, com articulação política eficaz para reunir forças de apoio, já que, contrariando alguns interesses, reunirá também adversários. A articulação dessa PEC 241 já foi... Havia uma expectativa de que seria um grande teste para o governo. O senhor acha que a articulação melhorou nesse governo interino não, do presidente Temer?
Olha, a cultura política brasileira é do adesismo fácil. Né? Eu não sei porque afirmam que Dilma tinha dificuldade no Congresso. Ela aprovava também tudo que encaminhava o Congresso. O Congresso sempre foi uma espécie de almoxarifado à disposição do Poder Executivo. A oposição foi reduzida à insignificância numérica. E agora, com mais força. Assim que Temer assumiu, houve uma correria para a sombra do poder. Partidos, além de preservar os partidos que já eram situação, nós tivemos a adesão de partidos da oposição, como o PSDB, o DEM e o PPS. Então, com exceção de partidos como o PT, e PCdoB, e PSOL, enfim, os partidos menores, né? O restante é situação. Então não há dificuldade. O atual governo não tem dificuldade. E realmente tem mais cuidado com a articulação política. É mais habilidoso em matéria de articulação política. Mas nós não podemos colocar o Congresso como um obstáculo à gestão do presidente Temer. Ele é colaborador. Grata pela sua presença aqui no nosso programa, senador, e eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que este é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.